Queridos, deixa eu falar algo para você nessa noite, que é muito importante. Eu quero que você nessa noite não perca uma parte dessa mensagem, não perca. Então, se você quiser tomar água, vai tomar água agora. Se você quiser tomar ali, ir no banheiro, vá agora, eu espero. Mas você não pode perder, porque eu sei que Deus tem algo importante para a sua vida. Eu creio que Deus vai abrir portas nessa noite. Irmãos, eu não sei se você está percebendo isso, se você vai sentir isso, mas Deus vai abrir portas nessa noite. Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. E eu não gosto de falar isso, mas eu quero estar aqui hoje como um profeta para a sua vida. Para Deus, quando usar-me para falar com o Senhor, a palavra venha encaixar na tua vida e você ser ricamente abençoado. E eu creio que se você tiver fé, como deste homem, coisas extraordinárias acontecerão na sua vida. Amém? Eu quero convidar você a abrir em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Eu acho que ela vai pôr na tela, deixa eu ver se ela vai pôr na tela. Ali está rápido agora, os dedinhos no computador, está rapidinho. Mas, olha só que coisa maravilhosa. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Eu vou ler pela minha versão, mas se você quiser acompanhar aqui, também vai estar aqui, tá bom? Vamos lá, mesmo assentados, mas com muita reverência, a palavra do Senhor diz assim: Jabes, ou Jabes, ou como você quiser chamar esse senhor aqui, essa personagem, orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Versículo 10: E Deus atendeu o seu pedido. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Com muitas dores o dei à luz. O tema dessa mensagem nessa noite é o Deus que nos abençoa, ou o Deus abençoador. Esse é o nosso Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Vamos então ao texto. Se você pegar na Bíblia e procurar Jabes, você não vai encontrar ele em nenhum outro lugar, a não ser em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10. Não existe nenhum outro ensinamento ou qualquer outro tipo de fala sobre Jabes. Olha só, uma pessoa que tem uma história extraordinária, uma história que Deus prometeu e promete a todos aqueles que o buscam. Existe uma história extraordinária na minha vida e na sua vida para nós realizarmos, e nós precisamos acreditar nisso. Existe uma história extraordinária que Deus quer escrever na nossa vida. Só depende de nós buscarmos a Deus, como Jabes orou ao Deus de Israel. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Mas nessa noite, eu quero, através desses 2 versículos que nós não vamos concluir hoje, eu quero passar uma visão mais ampla para a sua vida de coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias e coisas de milagres. É interessante, né? Sobrenatural, extraordinário e milagre. Mas sobrenatural, milagre, extraordinário, tanto faz. Mas uma visão mais ampla, porque olha só,
Jabez, ele fez muito para Deus com o pouco que ele tinha. Com o pouco que ele tinha, ele fez muito para Deus. Eu vou ler o versículo 9, como nós já lemos. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe Jabez chamou Jabez dizendo, porque com muitas dores o dei à luz. Olha só que coisa interessante, irmãos. Como Ctrl+C e Ctrl+V atrapalha a nossa vida. Eu dei um Ctrl+C e um Ctrl+V para colocar na mensagem, que eu gosto de escrever a mensagem. Eu li o versículo ao contrário, você percebeu ou não? Eu li o versículo 10, depois o versículo 9. É Ctrl+V e Ctrl+C. Ctrl+C e Ctrl+V, isso aí só atrapalha a gente. Mas queridos, nós precisamos, não tem importância, é só desliga o switch. Olha só que coisa interessante. Será que hoje Deus não deseja fazer com o pouco que você tem muito para Ele? Será que você pode entender isso? Será que Deus não deseja do pouco que nós temos realizar muitas coisas? Eu vou dizer para você, eu creio que sim. Eu creio que pela fé Deus pode fazer com o pouco que nós temos ou muito para Ele. Passamos por lutas, você concorda? Passamos por provações, você concorda? Passamos por adversidades, você concorda? Mas olha só, se nós analisarmos a história de Jabez, ele fez algo tão extraordinário que ele se destacou dos outros. Olha só que coisa abençoada que aconteceu. Só tem esse tempo, só tem esses 2 versículos sobre Jabez. Só tem esses 2 versículos. E mais nada. Ele fez algo extraordinário que se destacou dos outros. O que você pode nessa noite fazer de extraordinário para se destacar dos outros? Para você não ser igual aos outros? Olha só. Entenda que se você fizer esta oração nas condições que Jabez fez, eu quero preparar você para receber coisas maravilhosas de Deus. Você vai receber coisas maravilhosas de Deus. Você sabe por quê? Porque nesses 2 versículos existem verdades maravilhosas que estão presentes e que Deus quer trazer através da oração para que você seja abençoado e faça algo extraordinário. A oração de Jabez transmite uma poderosa vontade de Deus. Ela transmite uma poderosa vontade de Deus, para não se dizer que ela destila a vontade de Deus. Eu vou repetir, eu falei isso de manhã, falei semana passada e continuo falando. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Existe um poder em você sobrenatural, um poder de milagre e um poder extraordinário que precisa vir à tona, precisa ser colocado à tona. Por que será que Deus parou o autor de Crônicas? Porque você vai ver que é uma genealogia. Ele para a genealogia e começa a falar sobre Jabez. Há uma coisa repentina, algo repentino que acontece aqui. E depois que ele escreve esses 2 versículos, você vai ver aqui, ele começa a falar de novo sobre a genealogia, mas ele para nesses 2 versículos. O que aparece nesses versículos pensando em Jabez? Eu vou explicar já o que significa Jabez. As coisas começaram muito mal para Jabez, principalmente por causa do seu nome. Depois eu vou explicar a tradução do nome dele. Começaram muito mal. Outra coisa, dentro dessa oração, ele fez uma oração muito simples. Se você analisar, é uma oração simples. Uma oração muito simples. Outra coisa, o resultado da oração, que foi excepcional. Você pode ter certeza que isso aconteceu na vida de Jabez. Ou seja,
isso ficou registrado para que hoje, em 2020, a gente lesse essa oração. E através dessa oração, a gente creia que a pequena diferença da vida de Jabez fez uma grande diferença para Deus. Por quê? 4 coisas importantes aqui para vocês. Primeiro, a oração dele foi sincera. Segundo, foi sensível. E terceiro, ele não esperou nada em troca. Ele simplesmente orou e aguardou Deus agir na vida dele. O que isso tem a ver comigo hoje? O que isso tem a ver conosco hoje, sentado aqui neste lugar, esperando algo de Deus? Eu creio, irmãos, que esta oração pode desencadear coisas maravilhosas na sua vida. Irmãos, eu vou repetir. Eu creio que esta oração, sendo sincera, sensível e sem esperar nada em troca, pode desencadear coisas maravilhosas para a sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tem que dizer amém. Então, a partir de hoje, escreva em qualquer lugar aí da Bíblia, ou na mão, ou na sola do sapato, em qualquer lugar para você lembrar. A partir de hoje, viva acima do limite. Porque não há limite para Deus. Não há limite para encontrar Deus. Não há limite para você buscar a Deus. Não há limite para você pedir as coisas para Deus. Mas tem que ser sincera, sensível e não esperar nada em troca. A primeira coisa da ação divina nessa oração, anote aí, ele diz, vamos lá, Jabez invocou o Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoes. Você percebe que essa tradução que eu estou lendo, ela é mais próxima do original possível. Ele fala assim, tomara Deus, que o Senhor me abençoe. Eu quero dizer uma coisa para você, e que nós não está errado disso, não está errado nós pedirmos isso. Nós pedimos reavivamento espiritual, nós pedimos por família, nós pedimos por cura, nós pedimos por sustento, nós pedimos por provisão, nós pedimos por isso, nós pedimos por aquilo, nós pedimos por qualquer coisa, mas nessa noite eu quero ensinar algo a você que vai desencadear algo aí na sua vida. A primeira coisa que você tem que pedir, Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. Eu não quero reavivamento, eu não quero pedir para nada. Primeira coisa, Senhor, me abençoe. Me abençoe, porque é o seguinte, este foi o primeiro pedido de Jabez. Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Nós vamos ver na tradução o que significa isso. Esse deve ser o nosso primeiro pedido nas orações. Senhor, nos abençoe. Primeiro você, depois a outra pessoa. Senhor, me abençoe. Senhor, abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe a cada um aqui. Essa tem que ser a nossa oração. Pastor, isso é ser egoísta. Não é ser egoísta. É simplesmente pedir o que está no coração de Deus. Porque Deus abra os seus ouvidos aí, abençoador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Buscou a Deus, Ele quer abençoar, irmão. Deus está no seu alto e sublime trono dizendo, eu quero abençoar você. Mas Deus, Ele não vai abençoar se você não pedir. Agora preste atenção um pouquinho na história de Jabez. Jabez viveu no Reino do Sul, depois da conquista de Canaã, e o seu nome significa dor ou causará dano. Olha o que nome maravilhoso para você dar para o seu filho. Seu filho hoje vai chamar Jabez. Olha só que coisa maravilhosa. Qual seria o futuro promissor deste homem, pelo nome que ele tinha? Eu não vou dizer para você que o nome tem influência, não tem, porque eu sou lavado pelo sangue de Cordeiro, e graças a Deus por isso. Mas será que a família não passou por momentos difíceis? Será que a gravidez não foi complicada para a mãe? Será que não teve problemas com o pai? Ou seja, este nome trouxe grande peso para a vida de Jabez.
Mas, olha só que interessante, mesmo diante do seu nome, ou do nome de Jabez, Deus quis mostrar uma saída para ele. Eu quero dizer para você nessa noite, se você chegou aqui sem saída, existe uma saída, e a saída é você buscar a Deus. Você também vai descobrir a mesma saída que Jabez descobriu diante de todas as situações que cercavam a vida deste homem. Agora, imagina Jabez chegando e o pessoal sabendo que ele era dor ou causará dano. Ixi, estou fora. Jabez chegando, o pessoal saindo fora. Jabez chegando, saindo fora. Mas o primeiro pedido de Jabez é: tomara, Senhor, que o Senhor me abençoe. Foi sincero, sensível e não esperou nada em troca. Nada em troca, nada em troca. Jabez fez esta oração no momento de urgência e na total dependência de Deus. Olha só que coisa interessante. Ele fez isso na dependência de Deus. Agora, a tradução desse versículo, tomara que me abençoes, o mais próximo do hebraico é o seguinte: abençoa-me muito mesmo. Deus quer abençoar e Ele nos abençoa, mas o muito depende de eu pedir para Ele. Senhor, me abençoe muito. Eu não quero pouco do Senhor, não, eu quero muito. Eu quero bastante do Senhor, mas tem que ser sincero, sensível e sem esperar algo em troca. Por quê? Porque nós não podemos barganhar com Deus. Olha só que coisa interessante. Por que nós temos orar? Outra coisa para você anotar: bênçãos não foram feitas para jogar fora. Eu só queria pedir, desliga esse aqui para mim, por favor. Está me atrapalhando aqui. Olha só, as bênçãos não foram feitas para jogar fora. Abençoar e bênção tem diferença. E eu quero ensinar você nessa noite exatamente o que é o correto. Bênção e abençoar tem sido usado de forma equivocada hoje pelos neopentecostais. Irmão, pede tua bênção aí, pede tua bênção, pede tua bênção, pede o que você precisa, Deus vai dar, Deus dá. E você vai entender o que nós vamos precisar fazer para que Ele nos dê. Então olha só, queremos as bênçãos, mas nós não queremos aquele que abençoa. Queremos a bênção, mas nós não queremos nos comportar de acordo com aquilo que Deus pede para que eu seja como filho de Deus. Preste atenção, abra os seus ouvidos. Para ser muito abençoado, você precisa mudar de vida. Não é assim não, gente. Não é chegar e falar assim: hoje eu quero a minha bênção, eu quero assim, quero não sei o que lá, eu quero. Deus vai falar: vai ficar querendo. Olha só que coisa, irmãos. Abençoar no hebraico, no sentido bíblico, significa pedir ou conceder um favor sobrenatural. O que Jabez pediu? Senhor, me abençoe de forma sobrenatural. E eu creio que você pode ser abençoado de forma sobrenatural. Basta você ser sincero, sensível e não pedir nada em troca para Deus. Agora, qual é o significado de bênção? Irmãos, bênção é totalmente diferente. Bênção é clamar pela maravilhosa e ilimitada bondade de Deus, que tem o poder de conhecer plenamente e nos conceder de acordo com a forma Ele nos conhece. Você pode pedir: Senhor, me abençoe, e Deus vai dar a bênção, mas Ele nunca vai dar uma bênção que você não saiba usar ela, ou você não sabe lidar com ela. Olha só que coisa interessante, Provérbios capítulo 10,
versículo 22, se você quiser abrir, Provérbios 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele não traz desgosto. Deus, Ele é rico em abençoar, irmãos. Ele é rico em abençoar, Ele quer abençoar, mas você precisa entender o que você precisa fazer. É algo sobrenatural, ou você precisa da bênção de Deus para você ser o que Ele chamou você para ser e fazer o que Ele chamou você para fazer. Tem diferença. Jabez, ele conhecia Deus, porque ele fazia parte do reino de Israel. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, ele conhecia a natureza da bênção de Deus. Então Jabez sabia onde, quando e como essa bênção seria dada a ele. E muitas vezes nós estamos pedindo: Senhor, nos abençoe. Para quê? Vamos perguntar então. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, você tem que falar: Senhor, eu preciso disso, para isso, no momento certo, e como que eu vou usar aquilo que o Senhor está me dando. Ou seja, onde, quando e como, é algo necessário para a gente entender como a gente vai usar ou trabalhar com aquilo que Deus está nos dando. E é por isso que muitas vezes as pessoas, elas ficam pedindo bênção para Deus, e Deus não dá, porque ele pensa assim, como pai. Ele vai falar assim: olha, eu vou te abençoar, mas o que você vai fazer com isso? Você vai enterrar esse negócio aí. E Jesus deu um exemplo muito claro na parábola dos talentos. Ele deu um exemplo claríssimo, claríssimo. E nós, muitas vezes, nós pedimos as bênçãos de Deus, mas as bênçãos precisam ser bem definidas. Muito bem definida. Onde, quando e como. Para que você quer isso? Sabe por quê? Porque Deus não vai nos dar nada a mais e nada menos do que já está reservado para nós. Então, eu tenho bênçãos para receber de Deus, já está reservado. Agora, depende de mim começar a buscar a esse Deus para entender qual é o valor máximo de cada bênção ou de cada coisa que Deus vai me dar. E eu preciso entender o poder e o propósito de cada bênção na minha vida. Queridos, existe bênçãos reservadas para cada um de vocês. Você crê nisso? Basta você pedir. E Jesus deixou isso muito claro. Mateus capítulo 7, versículo 7. O que ele diz? Pedi e dar-se-vos-á. Tem que pedir. Tem que pedir: Senhor, eu quero essa bênção. Qual é o problema? O problema é que nós pedimos a bênção e nós não sabemos o que nós vamos fazer com ela quando Deus nos dá. E isso é ruim, é muito ruim. Sim, porque Deus vai dar somente o que nós pedimos. Deus nos abençoa. Deixa eu perguntar: Deus nos abençoa? Abençoa. Vou dar um exemplo. O ar que você respira, ou está respirando, é bênção de Deus. É bênção de Deus. Mas Ele não quer só dar o ar que você respira. Ele quer dar muito, 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 muito mais. Porque Ele é um Deus ilimitado. Sabe por quê? Outra coisa, abençoar faz parte de Deus. Deus é um Deus que abençoa. Jabez não era um nome problema? Era um nome problema. Era um nome problema. Eu não sei qual é o significado do seu nome, eu não sei o que significa o seu nome, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como a sua vida caminha ou deixa de caminhar. Eu só sei que se eu quero e se você quer, se nós desejamos as bênçãos de Deus ou ser abençoado por Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso parar de fazer uma coisa chamada contabilidade espiritual. Você sabe o que é contabilidade espiritual? Você abre uma linha de crédito, uma linha de débito ou saque. A linha de crédito, olha só, gente, se a gente não faz isso, ou se você já não fez isso. Bom, essa semana eu preciso dessa bênção. Senhor, essa semana eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Você vai colocando crédito. Orei hoje. Fiz a leitura bíblica. Eu ajudei o próximo.
fiz isso. Aí você chega na coluna de débito e fala assim: Senhor, agora eu vim fazer o saque. Isso é contabilidade espiritual, é você manipular Deus, é você estar fazendo barganha com Deus. Deus não vai abençoar você porque Ele te conhece, caboclo. Ele te conhece. Ele sabe no seu íntimo se você está lendo a Bíblia com sinceridade, na sensibilidade do Espírito e sem esperar algo em troca. Ele sabe se você está orando porque você é sincero, sensível e não está esperando nada em troca. Tudo que você faz para Deus, Deus conhece. E você não vai estar habilitado para receber as bênçãos de Deus se você está tentando manipular Deus. Posso falar uma verdade para você? Fazer a leitura da Bíblia não salva ninguém. Vai te fortalecer, vai fazer com que você seja moldado para Cristo, mas o que ela vai fazer na sua vida pode mover-se em direção do perdido e você resgatar o perdido a partir do momento que você entende que tem algo para fazer diante de Deus. Nós não podemos manipular resultado. Jabez não manipulou resultado, simplesmente ele chegou assim: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Olha, tomara, porque o negócio está difícil. Mas olha só que coisa interessante, lá no versículo 9 de 1 Crônicas, diz assim: foi Jabez mais ilustre do que o quê? Do que os seus irmãos. Ele fez a diferença. Ele era respeitado pela família. Deus conhecia Jabez, Deus conhecia a vida dele, e por isso ele o abençoou. Ele era sincero, queridos, em respeitar a vontade de Deus. Talvez hoje você não saiba o grande poder extraordinário que existe em você. Talvez você não saiba. Talvez você não saiba o poder sobrenatural que existe na sua vida. Você não sabe, talvez hoje você não saiba que existe um poder de milagres na sua vida. Um poder de milagres. Qual é o problema disso tudo que você tem aí, em você, agindo em você, e não está sendo usado por você? O porquê isso? Infelizmente, é porque nós matamos, ou tentamos matar, esse poder que está em nós, pelo modo que nós vivemos, pelo modo que nós agimos, e pelas atitudes que tomamos, e decisões que nós fazemos. Olha só, existe esse poder, mas para este poder ser manifestado na sua vida, mude a sua história hoje. Mude a sua história hoje. E eu vou dizer para você, sem medo de errar, pode fazer esse desafio para Deus. Ore com sinceridade, seja sensível e não espere nada em troca, e comece a dizer para Deus: Senhor, abençoe-me muito. Senhor, abençoe-me muito. Eu quero muita bênção, Senhor. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu quero ser abençoado para abençoar. A maior frustração do cristão é querer as bênçãos de Deus sem que haja mudança de vida. É por isso que nós frustramos, é por isso que nós desanimamos. Nós queremos as bênçãos, mas nós queremos manter a nossa vida velha, a nossa velha natureza tomando conta, aonde Deus falou para mim e para você nessa noite: entrega, meu filho, não viva mais dessa forma, eu quero te abençoar muito. Por isso nessa noite mude de vida, mude o seu jeito de ser. Eu quero dizer para você, irmãos, eu já vou partir para o encerramento daqui a pouquinho. Eu quero contar a história de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um imperador na época romana e que ele comandava as tropas. E uma vez ele chegou e foi visitar o campo onde os campos estavam acontecendo a guerra, e tinha um grupo de soldados. Ele chegou, esses soldados estavam ali, e quando Alexandre chegou e perguntou o nome do soldado, ele falou o nome de uma maneira muito desanimada. Muito desanimada. Qual que é o seu nome, soldado?
Meu nome é Moraes. Meu nome era Moraes. Meu nome é Moraes. Eu sou soldado Moraes. Ele falou assim: você não pertence ao meu exército. Ou você muda de nome, ou você não faz parte do meu exército. Por quê? Porque se você quer ser ricamente abençoado, você tem que viver na mesma ou próximo daquilo que Deus quer que você viva. Lembra que eu falei para você viver acima do limite? Viva acima do limite. Quem é você? Eu sou o soldado que o Senhor chamou aqui na terra para ser ricamente abençoado, para expandir o reino do Senhor e falar do teu amor a todas as pessoas. Aí Deus quer abençoar, Deus fala assim: oh, meu filho, o que você quer? Não sei não, está desanimado, está difícil, Deus, está complicado. Nossa, como está difícil viver aqui. Olha, a inflação, tem tanto imposto, mas não foi isso que Deus falou. Deus falou assim: o que você quer que eu abençoe você? Ou você muda de vida, ou você muda de nome. Por que eu falo isso? Porque muitos estão querendo a bênção, mas ainda vivendo com as cicatrizes e com as coisas que a terra e o mundo estão fazendo na vida deles. Eu vou dizer para você, isso entra em choque e não se combina. Não combina. E nós queremos a bênção. Senhor, abençoa a nossa vida aí, Pai. Deus, abençoe essa semana, que essa semana eu tenho que pagar 500 boletos, tenho que pagar não sei o que, tenho que pagar não sei o que, tenho que pagar... Mas não é isso que Deus quer na sua vida. Ele quer primeiro transformar você, para depois Ele te abençoar. E é por isso que nós frustramos. É por isso que nós, muitas vezes, deixamos de seguir a Ele. E eu encerro aqui falando de um homem chamado Moisés, que eu já falei isso alguns domingos atrás. Êxodo capítulo 33, versículo 18, Moisés faz um pedido. Então ele me disse: rogo-te que me mostre a tua glória. O que Moisés pediu? A glória de Deus. Aí Deus responde nos versículos abaixo, devido à compreensão íntima que Moisés tinha com Deus, Deus responde dizendo: Moisés, eu sou o Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Querido, o que você pede, Deus vai te dar. Você quer ver a glória dele? Senhor, manifesta a sua glória. Mas saiba como pedir, porque se chegar e falar assim: eu quero ver a glória do Senhor, Ele vai levar você embora. Ele vai levar você para o céu. Você tem que pedir: Senhor, manifesta a sua glória aqui na terra, na minha casa. Manifesta a tua glória na minha vida. Manifesta o seu poder na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Senhor, manifesta esse poder. Aí o que acontece, irmãos? Deus sempre quer nos abençoar e deseja transbordar sobre nossas vidas, mesmo sendo indigno. Você sabia que Deus te abençoe do jeito que você está? Você sabia disso, não? Mesmo que você vivendo de maneira errada, pecando, pisando no tomate, pisando na bola, Deus está te abençoando. Por quê? Porque Ele manda o sol todo dia, Ele manda a chuva, Ele manda a provisão, Ele manda a semente, Ele dá a oportunidade de você recolher os frutos. Mas o que eu estou dizendo aqui para você é que para você não viver mais de maneira indigna, porque Deus nos abençoa. Concorda com isso? Deus nos abençoa, mas Deus quer nos abençoar muito. E não é pouco não, é muito. Deus quer abençoar muito. Faça essa oração nessa semana. Se você puder, ore somente assim essa semana: Senhor, abençoe-me muito. Não peça para ninguém essa semana, mas peça para você, dizendo assim: Senhor, me abençoe muito. Senhor, me abençoe muito. Senhor, me abençoe muito. Deus, eu quero ser abençoado, porque eu sei que Deus vai colocar pessoas na sua frente para que você possa fazer algo diferente. Tenho certeza disso. Se é no seu trabalho, se é no hospital, você pode, Deus, se você falar assim: gente,
Se você falar, Senhor, me abençoa, Senhor, abençoe muito, você pode curar enfermos no hospital. Você pode levantar aquele que está batido. Você pode fazer algo extraordinário para Deus, porque o Senhor te abençoou. Jabez foi abençoado simplesmente porque ele recusou algum obstáculo. Ele recusou. Obstáculos vão surgir para que a gente não seja abençoado. Pessoas usadas por Satanás vão tentar nos impedir de ser abençoado. Tem uns anjos do demônio que vêm, vestidos de gente, que vêm para impedir a gente de crescer. Vem, impede a gente. Vem falar palavra palavra de maldição. Está repreendido. Senhor, me abençoa. Vai chegar a palavra ruim. Senhor, continue me abençoando. Continue me abençoando. Você não vale nada. Você está orando, por que você está orando? Você nunca recebe nada. Você nunca vai receber nada. Senhor, continue me abençoando. E muito. E que o Senhor abençoe este que está também falando tudo aquilo contra o Senhor. Gente, nós temos que usar isso ao nosso favor. Não importa a situação, opinião ou qualquer obstáculo de ninguém que impede você de ser ricamente abençoado e muito abençoado. Nada, gente, nada. A gente tem que parar. Ele te abençoa, mesmo de forma indigna. Ele te dá o sol, Ele dá a chuva, Ele dá os frutos, Ele dá a semente, Ele te abençoa no dormir. Você deita, acorda porque o milagre da vida aconteceu para a sua vida. Mas não é isso que Deus só quer dar a nós. Deus, Ele quer fazer com que você seja muito, muito abençoado. Muito abençoado. Jabez fez uma oração simples. Tomara que o Senhor me abençoe. Eu vou dizer para você, faça essa oração simples. Senhor, abençoe-me muito. Senhor, eu quero abençoar, quero ser ricamente abençoado. E muito. Por que eu falo isso, irmãos? Porque vão surgir momentos em que talvez você vai dizer assim: eu não vou conseguir receber as bênçãos de Deus. Eu não fui chamado para isso. Eu não consigo. O outro foi abençoado, eu não fui. Não. Eu vou dizer para você, eu não vou ser assim nunca mais. Senhor, eu quero muito do Senhor. Eu quero que o Senhor me abençoe muito. Se aquela pessoa não quer muito, o problema é dela. Eu quero muito mais do Senhor. Eu quero mais de Ti. Você sabe por quê, irmãos? Eu quero que você entenda isso. Não dá para escrever e colocar no telão, mas deveria ter escrito para que você pudesse anotar aí. Vou repetir e vou falar devagarzinho para que você grave isso. Você pode mudar aquilo que vai acontecer no próximo minuto de sua vida. Vou repetir. Você pode mudar aquilo que vai acontecer no próximo minuto de sua vida. O próximo minuto, Senhor, abençoe-me muito. Alguma coisa vai acontecer daqui a 1 minuto, irmão. Daqui a 1 segundo, 1 minuto. Mas eu posso mudar essa história quando eu começar a pedir para Deus: Senhor, abençoe-me muito. Você é louco de pedir isso. Não, não sou louco. Jabez pediu e foi abençoado. Se você olhar a vida de Jesus, Jesus foi ricamente abençoado. Por quê? Porque ele pedia para Deus. Tudo que ele pedia, ele conseguia, irmão. Qual a diferença de Jesus nós e Jesus perante Deus? Qual é a diferença de Jesus e Deus? Entre eu, Jesus e Deus? Nenhuma. Porque Deus abençoa aquele que o busca. Jesus buscou, foi abençoado. Se nós buscarmos, você vai ser abençoado. Se a igreja começar a buscar a Deus, como tem buscado toda sexta-feira, esta igreja vai ser abençoada e muito. Não vai ser pouco não, gente, vai ser muito. Milagres vão acontecer, coisas sobrenaturais continuarão acontecendo, porque já está acontecendo. Milagres então vão acontecer de novo. Coisas extraordinárias vão acontecer também.
vão acontecer também. E eu quero dizer para você nessa noite, saia daqui com uma vida transformada e abençoada por Deus, para viver conforme o Senhor quer que você viva. Agora, olhe só, vou encerrar com o versículo 9 e versículo 10. Foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos? Sua mãe chamou Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o nome de Israel, invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes. Deixa eu perguntar, parou aí? Parou aí? O que está dizendo na Bíblia? Logo em seguida, o que diz? E me alargue as fronteiras. Semana que vem, que você venha preparado para que Deus possa alargar as suas fronteiras. Deus vai alargar a sua fronteira. Mas eu preciso que você faça algo durante essa semana. Faça essa oração. Senhor, me abençoe muito. De domingo a domingo, Senhor, me abençoe muito. Porque depois que Jabez pediu, tomara que me abençoes, ele disse assim, o Senhor me abençoando, alargue as minhas fronteiras. E tem uma outra versão que diz, alargue as minhas terras. É isso? Tem uma versão que diz aí, não é? Território. Aumente o meu território. Gente, Deus quer dar coisas maravilhosas para nós. Deus quer dar coisas abençoadas para nós. E por que nós não estamos recebendo? Porque nós não estamos pedindo como deve se pedir. Então hoje, comece a dizer assim para Deus, Senhor, me abençoe muito. Eu vou dizer para você, independente se você é jovem, se você é maduro, se você é criança ou não, comece a pedir isso e Deus vai abrir as portas da sua vida. Queridos, eu não estou aqui falando nada mais, nada menos do que está na palavra de Deus. Porque eu quero alargar as fronteiras. Eu quero ir aonde ninguém foi. Eu quero estar aonde ninguém está. E graças a Deus por isso. E que seja assim na minha vida, nessa igreja e aonde quer que os membros dessa igreja estejam. Senhor, me abençoe muito. Alargue as minhas fronteiras. Senhor, quero ver novos horizontes. O que o Senhor quer mostrar hoje? Lembra de Abraão? Que eu falei acho que semana passada? Foi semana passada? Nem lembro que foi semana passada. Lembra? Deus só falou assim, vai embora meu amigo. Vai porque eu vou te abençoar. Falou, beleza Deus, estou indo. E foi, irmão. E foi. A atitude define muito bem qual reino você quer pertencer. A atitude que você vai tomar hoje vai definir qual reino você vai querer pertencer. O reino deste mundo ou o reino de Deus espiritual. Porque Deus vai nos abençoar, primeiro espiritualmente. Ele vai alargar as fronteiras espirituais, para depois alargar as fronteiras da terra, da onde você está, da onde você fica. E eu vou dizer para você, não vai ter obstáculo, não vai ter pessoa, não vai ter pedra, não vai ter nada que vai atrapalhar. Basta você fazer 3 coisas na oração: ser sincero, ser sensível e não esperar nada em troca. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Fique de pé.